E aí pessoal, daqui quem fala é Cláudio Naval e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje pessoal, estou aqui para falar sobre cometas, asteroides e meteoritos. Mas para o vídeo de hoje eu trouxe um convidado muitíssimo especial que também conheci nestas andanças do YouTube angolano, mais especificamente aqui na minha área da divulgação científica e tudo mais. Eu acho que ele faz um trabalho excelente no canal dele e por isso eu também convidei ele aqui para falar sobre esse assunto. Ele vai assentar-se que nem uma luva. Eu estou falando nada mais nada menos que Osvaldo Andrade, do canal Ciência Mangolé. É um canal muito bom sobre astronomia. Quero que vocês inscrevam-se no canal do Osvaldo para agradecer a ajuda que ele está dando nesse vídeo e também porque ele merece, pelo seu canal ser tão bom. Tem até um vídeo que ele aparece na televisão russa, porque ele é lá onde ele estuda e mora. Bem, mais uma vez estou aqui eu na edição para dizer a este imbecil que ele estuda na Bulgária, não na Rússia. Não sei se ele está a morar lá, depois ele me confirma isso. Mas eu aqui nem consigo aparecer na Chia agora aguenta. Agora você vê já o nível do rapaz. Muito obrigado Osvaldo por toda a contribuição no vídeo. E antes de mais eu gostaria de agradecer pelos 200 inscritos que alcançamos já há 2 dias atrás. Muito obrigado pessoal, vamos sempre crescer para ajudar a divulgar aqui a ciência no nosso país. E sem mais delongas, vamos falar sobre asteroides. E deixo-vos com o Osvaldo para ele elucidar-vos sobre os conceitos. Bora. Asteroide é um corpo rochoso ou metálico que orbita o Sol, mas com um tamanho menor que um planeta. Os asteroides são restos originados de colisões entre corpos celestes durante a formação de planetas. A maior parte dos asteroides do Sistema Solar está localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, numa zona chamada de Cinturão de Asteroides. Eles não possuem formato definido e nem gravidade suficiente para serem considerados planetas. No entanto, asteroides muito grandes costumam ser chamados de planetoides. O tamanho dos asteroides pode variar de 10 metros a centenas de quilômetros de diâmetro. Assim como os asteroides, os cometas orbitam o Sol. A diferença é que os cometas são corpos feitos de gases, gelo ou poeira, solidificados pelas baixas temperaturas do espaço. Conforme o cometa se aproxima do Sol, o gelo e a poeira começam a vaporizar. O gelo e a poeira vaporizados se tornam então a cauda brilhante do cometa. E é possível vê-los mesmo quando estão muito distantes da Terra. Quando há colisão entre corpos como asteroides e cometas, são formados corpos menores chamados de meteoroides. Os objetos são classificados como meteoroides somente quando estão no espaço. Podem ser rochosos, metálicos ou uma combinação dos dois tipos. Quando os meteoroides entram na atmosfera da Terra ou de outro planeta, com muita velocidade e alta temperatura, são chamados de meteoros. Sabe-se que milhões de meteoroides entram na atmosfera terrestre diariamente, no entanto, pouquíssimos conseguem chegar até nós por causa do grande atrito com a atmosfera terrestre. Então, os meteoros são vistos como flashes de luz no céu e geralmente são chamados de estrelas cadentes. Em razão do rastro de luz que deixam no caminho, muitas vezes eles são confundidos com os cometas. Quando meteoros sobrevivem à viagem pela atmosfera e caem no solo, se tornam meteoritos. Os meteoritos também podem ser rochosos, metálicos ou uma combinação dos dois tipos. Os meteoritos são muito valiosos, pois é através deles que podemos compreender a origem do Sistema Solar ou como foi formada a Terra. Além do valor científico, também há o valor financeiro, pois geralmente o valor de uma grama pode ser muito maior do que a do próprio ouro. Antes da invenção do telescópio, os cometas pareciam desaparecer gradualmente da visão do observador e eles antes não eram só considerados corpos que estão a passar e pronto, eles passaram mas não significa nada. Eles tinham um significado, eles eram considerados mensageiros da morte de reis, pessoas nobres ou que alguma desgraça ia acontecer. E em certas culturas também que eram bombardeios
de seres celestiais para as pessoas que habitavam aqui na Terra. É errado rir porque é assim que as pessoas pensavam naquela altura, mas isso é assim, isso é a história do mundo. E uma das representações em que podemos ver bem como é que as pessoas observavam e encaravam esses momentos é a representação feita na tapeçaria de Bayeux, em que pode-se ver o rei Arnold I a ser informado ali pelas pessoas sobre a passagem do cometa Halley, eles a observarem. Isso foi mesmo antes da batalha de Hastings, em 1066. Mesmo sem um objeto óptico, um astrônomo amador consegue observar um cometa rasante, fazendo download de imagens acumuladas por um observatório que esteja lá na órbita da Terra, por exemplo, uma sonda, pode ser a sonda Sol, por exemplo. Tive que dar uma maior iluminada aqui no quarto porque já estava a começar a ficar escuro. E se você tem medo de que algum meteorito caia aqui e atinja uma pessoa, bem, saiba que durante a história do planeta Terra, da humanidade pelo menos, né, ainda não houve relato nenhum confirmado de que um animal ou mesmo uma pessoa tenha morrido por impacto direto de um meteorito. Embora na história também haja vários relatos que dizem o contrário, mas só que até hoje muitos estão a ser discutidos. E para citar o exemplo de pessoas que supostamente morreram do impacto direto de um meteorito, posso citar os dois monges que morreram em lugares distintos, em anos distintos. Um foi em Cremona em 1511 e outro foi em Milão em 1650. Mas apesar de não serem casos autenticados, de que realmente pessoas já morreram disso, ainda exista. Tá bom. Muito bom, Sr. Cláudio, muito bem. A chance disso cair a alguém e trazer danos e a pessoa ficar com ferimentos, por exemplo. E isso já aconteceu. Foram casos que a pessoa não morreu, mas ficou com danos no corpo, outras vezes caiu ao lado, ou mesmo trouxe danos materiais, como por exemplo, perder a tua casa, o teu carro, e etc. E pode-se citar o caso de Braual, na Boêmia, que aconteceu em 1847, onde um meteorito de 17 kg caiu sobre o teto de uma casa, onde tinham 3 crianças a dormir. O teto caiu sobre as crianças, mas felizmente elas saíram todas com vida, com alguns ferimentos, mas nada de grave. Agora, falando sobre alguns cometas que foram notáveis ao longo da história da humanidade, poderíamos falar sobre o cometa Hyakutake, que foi descoberto em janeiro de 1996. Ele media 4,2 km de diâmetro e é um dos cometas que passou mais perto da Terra nos últimos 200 anos. E como ele passou muito próximo à Terra, foi possível muitas pessoas verem o cometa no céu noturno e várias pessoas viram ao redor do mundo. E ainda posso citar o cometa Daniel de 1907, que foi um dos mais vistos e fotografados cometas do século XX. O cometa West, que também foi um dos mais bonitos e vistosos cometas que já passaram aqui pela Terra, ele passou aqui em 1976. Tem o Hale-Bopp, que ficou visível durante 18 meses em 1997. Foi um dos mais vistos da história, tanto é que 81% da população adulta dos Estados Unidos viu. Eu não poderia deixar de citar o grande, famosíssimo cometa Halley, que foi um dos cometas mais famosos que passou pela Terra. Halley fez muito sucesso em 1910 e 1986, quando passou aqui pela Terra. Muitas pessoas ficaram maravilhadas com a beleza do cometa. E ele voltará a passar aqui na Terra em 2061, no dia 28 de fevereiro. E de asteroides notáveis nós podemos falar muitos. Por isso eu vou dar só aqui uma pequena pincelada para falar sobre... Vou dar aqui, por exemplo, de 2. Por exemplo, o Eros, que é um asteroide que teve o seu nome dado em homenagem ao deus grego Eros. Em 5.577 km de diâmetro, ele é o segundo maior asteroide que já passou pela Terra. E vocês acho que deduziram que eu iria falar sobre o maior asteroide que já passou pela Terra? Não. Eu vou contar uma história curta daquilo que é um dos objetos do Sistema Solar que mais me intrigou, que tem uma história muito interessante, que é o planeta anão e ao mesmo tempo asteroide Ceres.
Ele está localizado no cinturão de asteroides, como meu amigo Oswaldo já falou, e que desde a sua descoberta em 1801 por Giuseppe Piazzi, Sérgio já recebeu diversas classificações, indo inicialmente de planeta para asteroide, e em 2006 ele foi reclassificado para planeta anão. E o que é que estes dois corpos do Sistema Solar têm em comum? Os dois, quando têm impacto em determinado planeta, em forma de meteorito, o que é que eles causam? Crateras de impacto, que são formações que são produzidas pela queda de meteoritos ou pela queda de cometas ou asteroides. A Terra teve várias crateras de impacto ao longo da sua história, mas por ação da erosão muitas até já desapareceram e algumas foram diminuindo. E eu vou citar também aqui algumas. A cratera de Vredefort, com 300 km de diâmetro e mais de 2 bilhões de anos, é considerada a maior e até então era a mais antiga cratera de impacto já descoberta na Terra. Ela já não é, perdendo para a cratera que vamos falar a seguir. Ela localiza-se na província do Estado Livre, na África do Sul. A cratera de Yarra Bubba é uma estrutura de impacto situada no meio do oeste da Austrália Ocidental. Acredita-se que a cratera original tinha 70 km de diâmetro, mas por ação da erosão, hoje ela apenas tem 20 km. Ela tem aproximadamente 2.229 bilhões de anos, mais velha que a cratera de Vredefort. A cratera de Chicxulub é uma antiga cratera de impacto soterrada debaixo da península de Yucatán, no México. O seu centro está localizado próximo à localidade de Chicxulub, que dá origem ao nome da cratera. Ela tem mais de 180 km de diâmetro, tornando-se uma das maiores estruturas de impacto conhecidas no mundo. O boloide que formou a cratera tinha pelo menos 10 km de diâmetro. O impacto aconteceu há 66.038 milhões de anos atrás, no final do Cretáceo. O impacto associado com a cratera teria estado envolvido na extinção de numerosos grupos de animais e plantas, incluindo os dinossauros. Pessoal, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham extraído alguma informação deste vídeo. Muito obrigado mais uma vez, Oswaldo, por estar aqui comigo neste vídeo a explicar-vos mais sobre o nosso Sistema Solar. É sempre um prazer. Deixem o vosso like, inscrevam-se, ajudem o canal a atingir novos patamares que só vocês podem trazer. Eu simplesmente trago o conteúdo, vocês é que avaliam se ele é merecedor disso. Até a próxima, fiquem bem e tchau! Mas antes de mais, eu gostaria de vos apresentar o protagonista do último vídeo. Tcharam! Aqui tem ele, é o Cookie, o homem da vinheta, nunca tem som calmo. Temos o Kim, say hi. E temos o Roxy. É isso, pessoal, valeu!